pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma aula de redação do Enem. Hoje nós vamos tratar aqui sobre a dissertação, dando continuidade ao nosso projeto sobre as aulas preparatórias para o texto do Enem. No vídeo anterior nós falamos sobre a introdução, sobre as características, sobre como nós construímos uma introdução e também nós analisamos alguns exemplos. Na aula de hoje nós vamos fazer o mesmo. Então, se vocês gostarem do vídeo, deixem o seu like. E se vocês quiserem receber outras novidades, se inscrevam no nosso canal. Então, vamos começar. Então, pessoal, o que é importante a gente considerar, né? O que é o desenvolvimento? O desenvolvimento nada mais é que a elaboração do projeto central da introdução. Ou seja, se a introdução ela traz uma ideia central, o ponto de vista, a tese que nós vamos defender, o desenvolvimento, ele nada mais é que a expansão dessa tese, a argumentação dessa tese de forma mais extensa, certo? Onde nós vamos deixar claro o nosso conhecimento sobre o assunto, onde nós vamos trazer evidências, argumentos, dados, comparações e, sobretudo, o posicionamento crítico, né? E por onde que a gente começa e como é que nós começamos a fazer o desenvolvimento? Bom, a gente não tem uma regra certa para isso, não existe um padrão para isso, né? O que a gente tem que pensar é que lá na introdução, como foi dito no vídeo anterior, foi esboçada vou até colocar aqui, lá na introdução foi esboçada uma contextualização e uma tese, que é a nossa ideia, né? Lembrando que tese é sempre a ideia, o nosso ponto de vista que vamos defender no decorrer do texto. Sendo assim, o desenvolvimento, ele vai contar com a argumentação da tese da introdução, tá? Então, eu vou até fazer aqui, para ficar de forma mais didática, é a argumentação da tese que nós brevemente apresentamos lá na introdução, certo? E como é que eu faço essa argumentação que no desenvolvimento eu vou ter mais espaço para discutir, para me posicionar criticamente, para trazer exemplos, né? Bom, pessoal, então como é que eu posso começar a organizar o meu desenvolvimento, né? Bom, a primeira coisa que eu posso fazer é assim. Na introdução, a gente costuma ter um parágrafo, é muito comum um parágrafo de texto, né? E no desenvolvimento, eu posso ter um parágrafo de texto? Posso também, mas é mais comum, especialistas indicam que nós tenhamos 2 parágrafos, no mínimo. Por quê? Porque em 2 parágrafos nós conseguimos desenvolver e discutir melhor as nossas ideias. Não é uma regra, não é exato, eu tenho bons desenvolvimentos em um parágrafo só, tá? Mas, como é comum nós trocarmos de argumentos, nós passarmos de um argumento para outro, e por isso haver a exigência de uma troca de parágrafos, é mais comum haver, no mínimo, 2 parágrafos, tá? Então, vou colocar aqui 2 parágrafos, que é o mais comum, e eu acho mais interessante também. Então, sendo que é mais comum ter 2 parágrafos no meu desenvolvimento, eu posso dividi-lo em 2 partes, cada uma em um parágrafo, no primeiro parágrafo, eu colocar um argumento, colocar argumento 1 aqui, e no segundo parágrafo, eu escrever outro argumento. Poderia ser aqui o nosso argumento 2, certo? Por quê? Porque é uma forma de organizar o meu desenvolvimento de maneira clara, né, trazendo coesão e coerente. É uma maneira de organização textual, certo? O que é esse argumento 1 e argumento 2? Daí vai a dica, né, de como organizar o nosso texto dissertativo argumentativo no que tange ao desenvolvimento, né? Então, vamos supor assim, lá na introdução tem uma tese, né? Vamos pegar o exemplo anterior que eu observei lá na introdução do vídeo anterior, né? Vamos pegar o vídeo anterior em que eu observei na introdução sobre questão de desigualdade
na educação remota de alunos de escolas privadas e alunos da rede pública, se eu não me engano foi isso, tá? Esse era o tema. Daí na tese eu disse que há desigualdade porque nem todos têm acesso à tecnologia, certo? Logo na introdução eu apresentei brevemente que seria a ideia que eu iria explorar no decorrer do texto, né? Por se tratar de uma introdução, eu não poderia trabalhar muito em cima disso. Mas no desenvolvimento é que eu vou ter meu espaço para abordar mais as ideias que eu quero escrever, que eu quero dissertar. Então, dentro dessa ideia aqui, como é que eu posso dividir, dentro do meu ponto de vista que eu brevemente expus lá na introdução, como é que eu posso, o que eu quero falar sobre ele? E sobre o que eu quero falar sobre ele? Como é que eu posso dividir no argumento 1 e no argumento 2? Bom, eu posso, vamos supor, né? Aqui é tudo exemplos, é tudo meros exemplos ilustrativos, tá, pessoal? Então, aqui no argumento 1, eu posso trazer o argumento de que nem todos têm acesso a internet, tá? E no argumento 2, eu posso falar sobre vamos me ver aqui o exemplo da LDB. O que é a LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que prevê que todos têm direito ao ensino de qualidade. Mas não é isso que acontece quando se trata da inclusão digital, né? Que está bem desmascarada nestes tempos de pandemia, em que se fala em qualidade de ensino para todos, mas nem todos têm esse acesso. Por quê? Porque tem alunos de escolas públicas que não têm nem internet, muito menos, quem diria, eles teriam acesso às ferramentas digitais para acessar um conteúdo virtual que o professor disponibiliza para eles, né? Então, o que eu fiz aqui? O meu desenvolvimento, ele, como já foi dito, é a parte do texto em que eu vou ter o espaço para concentrar melhor os meus argumentos. Então, obviamente, em extensão, o meu desenvolvimento ele vai ser maior, né? Maior que a introdução e que a conclusão, né? E o que eu vou desenvolver nele? Vai ser a tese que eu brevemente apresentei lá na introdução, ou seja, o meu ponto de vista, certo? Bom, eu faço meu desenvolvimento assim, eu posso dividi-lo em 2 parágrafos e colocar o argumento 1 e o argumento 2, porque dentro daquela tese eu tenho ideias para pôr, então eu posso dividir uma ideia dentro de um parágrafo e outra ideia dentro de outro parágrafo, certo? O que é interessante também colocar dentro desses parágrafos, junto com a argumentação, né? Uma fundamentação. Como assim uma fundamentação? Né? Vamos colocar aqui mais fundamentação. A fundamentação, pessoal, nada mais é de que vocês trazerem exemplos, exemplos concretos que vão embasar o argumento que vocês estão dissertando neste momento aqui no desenvolvimento, certo? Então, por exemplo, o que eu trouxe aqui, né? Eu estou falando que nem todos têm direito de ensino de qualidade. E qual fundamentação que eu trago aqui? A LDB, né? Isso aqui é tudo exemplo meramente ilustrativo, mas só para dar uma ideia de como é que acontece, né? E aqui no argumento 1, argumento de que nem todos têm acesso à internet, né? E daí o que eu posso colocar como fundamentação aqui? Eu posso colocar sobre os meios digitais, sobre a evolução constante que a tecnologia percorre nos dias atuais e que vai continuar percorrendo, e da constante adequação que nós seres humanos precisamos para nos
adentrar e emergir nesse mundo, certo? Mas que em tempos de coronavírus nós observamos que nós observamos que essas dificuldades elas vieram à tona a partir do momento que muitos apresentaram dificuldades e de difícil acesso a ferramentas de ensino que são disponibilizadas virtualmente na educação remota. Ah, pessoal, então, né, existem várias formas de se escrever o desenvolvimento, né? A minha ideia é essa. Então, pessoal, resumindo aqui como é que funciona, né? Se lá na introdução eu contextualizei o tema que foi proposto, né? E apresentei brevemente a minha tese, ou seja, tese ponto de vista, no desenvolvimento eu tive um espaço maior para desenvolver a minha tese, ou seja, o meu ponto de vista, e dividi em 2 parágrafos, né, que é uma sugestão. Parágrafo 1, parágrafo 2. No primeiro parágrafo eu trouxe argumento, né, porque como dentro daquela tese eu tive ideias, então eu trouxe uma primeira ideia do que eu poderia desenvolver como argumento, e no segundo parágrafo eu trouxe uma outra ideia do que eu poderia desenvolver como argumento. E para cada argumento que eu trouxe em cada um desses parágrafos, eu trouxe uma fundamentação. Para que é a fundamentação? Para dar mais consistência e embasamento ao que eu estou argumentando, certo? Porque quando o meu revisor ele tem acesso à minha prova, ele vai observar que eu tenho ele pode observar que eu tenho conhecimento sobre o assunto do qual eu estou falando, né? Porque eu trago um embasamento aqui, um embasamento teórico aqui, né? Ou prático até mesmo, né? E é interessante vocês notarem, talvez nós façamos algum vídeo a respeito, né? Que existem vários tipos de argumento. Existe argumento de opinião, argumento de exemplificação, de comparação, argumento baseado em dados e estatística, argumento baseado em citações e argumentos de autoridade, né? Então, existem várias formas de eu tecer a minha argumentação a favor de um bom texto, tá? Em prol de um bom texto. Isso são ferramentas, são mecanismos que eu posso utilizar para escrever uma boa redação. Certo, pessoal? Então, esse aqui é um exemplo e agora nós vamos partir para análise de algumas redações. Nós vamos continuar com as mesmas redações que foram analisadas lá na introdução, no primeiro vídeo, para nós darmos uma continuidade neste trabalho, certo? Ó, pessoal, então aqui, ó, naquela primeira redação que a gente mostrou no vídeo anterior, do Enem de 2017, né, cujo tema era Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil, né. Então, ali, segundo a introdução, a gente viu que ela mostrou, a Maria Fernanda Gurgel apresentou aqui a tese dela inicial, né, contextualizou e mostrou a tese. Esse cenário desafiador demanda a adoção de medidas mais eficientes por parte do poder público e de instituições formadoras de opinião, a fim de garantir uma melhor qualidade de vida aos deficientes auditivos, certo? Tá? Ali, ó, no desenvolvimento. Então, ela já apresentou a tese e no desenvolvimento ela diz assim: de fato, o acesso à educação pelos indivíduos surdos é assegurado pela Constituição de 88 e pelo mais recente Estatuto de Pessoa com Deficiência. Ó, aqui ela já traz um dado, certo? No Brasil, entretanto, há uma discrepância entre o que é defendido por tais instrumentos jurídicos e a realidade excludente vivida por essa população. Esses indivíduos sofrem diariamente com a escassez de materiais didáticos adaptados e com a insuficiente formação de profissionais, que muitas vezes são incapazes de oferecer uma educação em Libras. Além disso, grande parte dos brasileiros desconhece tais legislações, o que dificulta a inclusão plena dos deficientes auditivos e evidencia uma atuação negligente do Estado. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Ela trouxe um dado, certo? Só que ela refuta este dado aqui com uma contra-argumentação, que também é uma ferramenta eficaz na hora de desenvolver um posicionamento crítico, né? Aqui no desenvolvimento. Então, ela refuta esse dado com uma contra-argumentação, diz o porquê, né? Ó, esses indivíduos sofrem diariamente com a escassez de materiais didáticos e também faz uma crítica à insuficiente formação de profissionais que às vezes nem conseguem trabalhar com Libras, certo, pessoal? Ó,
Então aqui foi o argumento 1 dela, foi dizer o quê? Como é que acontece a educação no Brasil, embora haja o acesso assegurado a esses indivíduos, como é que acontece, e fazendo uma crítica. Então foi a primeira ideia dela, que ela colocou aqui como argumento 1, né? E fundamentou muito bem. E aqui, no segundo, vamos ver como é que é o segundo parágrafo do desenvolvimento. Ademais, de acordo com o pensador Vygotsky, o indivíduo é fortemente influenciado pelo meio em que está inserido, o que ressalta a importância de certos setores da sociedade, a exemplo de famílias e escolas na formação cidadã dos brasileiros. Mesmo com essa ampla relevância, diante da persistência de atos discriminatórios contra os surdos no âmbito escolar, com a recusa de matrícula, a segregação em turmas especiais e o bullying, fica evidente o desrespeito que tipifica como crime qualquer comportamento intolerante contra os portadores de necessidades especiais, incluindo os surdos. Não sei o que aconteceu aqui, eu desconheço essa palavra, mas vamos continuar. Bom, o que acontece aqui? Ó, ela traz uma outra, um outro embasamento, né? Um outro argumento com base em uma citação de uma autoridade, que é o Vygotsky, um grande pensador, certo? E ela traz esse pensamento com qual objetivo, né? Aqui, deixa eu ver. Mesmo com essa ampla relevância, diante da persistência de atos de discriminação, ela traz esse pensamento para ressaltar que, mesmo assim, é evidente que há um desrespeito, né? E há, assim, por conseguinte, um comportamento intolerante em relação a esse grupo. Né? Na outra aula também a gente observou essa redação aqui, né? Então, como é que ela funciona? Vamos lá. Ela contextualizou o tema que foi proposto na redação de 2018 pelo Enem, que era sobre... Qual era o tema? Era sobre... Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar me lembrar. Era a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Né? Então, aqui. Vamos ver aqui. Daí ela contextualizou o tema, né? Apresentou sua tese, ou seja, a ideia que iria defender no decorrer do texto. Assim, faz-se pertinente debater acerca das consequências da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Daí ela começa a desenvolver o seu desenvolvimento, né? A sua argumentação. Então vamos lá. Por um lado, a utilização de algoritmos possui seu lado positivo. Ó, aqui já está se posicionando. A internet surgiu no período da Guerra Fria com o intuito de auxiliar na comunicação entre as bases militares. Tá? Ó, aqui ela traz uma fundamentação que nós vimos lá. Ó, a fundamentação para o meu argumento, logo no primeiro parágrafo. Né? Então ela fala ali que a internet surgiu no período da Guerra Fria. Né? Isso aqui é um argumento baseado em dado histórico, né? Que ele é bem-vindo também e dá consistência ao conhecimento que eu tenho no planejamento de escrita do meu texto. Todavia, com o passar do tempo, tal ferramenta militar popularizou-se e abandonou parcialmente a característica puramente utilitária, adquirindo a função de entretenimento. Tá? Então aqui, ela colocou um todavia, né? Um mas, e daí ela diz que com o tempo a internet passou a ter uma função de entretenimento. Antigamente era só para funções bélicas, né? Então, hoje a internet pode ser utilizada para ouvir músicas, assistir filmes, ler. Então ela está explicando aqui em evidências, né, mais um argumento do que está acontecendo hoje. Daí traz um exemplo. No Brasil, mais da metade da população está conectada de acordo com pesquisas do Instituto. Ó, mais um argumento baseado em estatística, o que significa a consolidação, da internet no país. E nesse contexto surge a relevância do uso de dados para facilitar tais ações. Né? No contexto de estatística, ela diz que surge a relevância do uso de dados, certo? Então aqui ela fez todo o embasamento teórico para continuar o desenvolvimento de sua argumentação. Vamos ver o que ela disse no segundo parágrafo. Por outro lado, o controle de dados ressalta em seu lado negativo. Tá? Então, ela mostrou seu lado positivo, disse ali no
primeiro momento sobre o desenvolvimento da tecnologia, comentou, e agora ela vai dizer o lado negativo. Segundo o sociólogo Pierre Levy, as sociedades modernas vivem um fenômeno por ele denominado novo dilúvio, termo usado para caracterizar a dificuldade de escapar do uso da internet. Então aqui ela traz mais uma fundamentação teórica para embasar bem seu argumento, que é um argumento baseado em argumento de autoridade, né? Percebe-se que o conceito abordado materializa-se em apontamentos BGE, os quais expõem que cerca de 85% dos jovens, né? Ó, aqui mais uma estatística. Tal quadro é preocupante, daí a gente presta atenção aqui. Tal quadro é preocupante quando atrelado aos algoritmos, pois estes causam, principalmente nos jovens, a redução de sua capacidade crítica, em detrimento de estarem sempre em contato com informações unilaterais, no tocante ao ponto de vista e pouco distantes de suas próprias vivências e opiniões. Situação conhecida na sociologia como cognição. Olha quanto conhecimento e quanta argumentação interessante ela traz para materializar a sua argumentação. Então, o que ela faz? De novo, voltando, né? Veja bem, ela traz, lá na tese que ela falou, vamos voltar aqui na tese. Lá na tese que ela apresentou que é pertinente debater acerca das consequências da manipulação, aqui no desenvolvimento, ela vai trazer argumentos que vão corroborar, ó. Ela dividiu em duas partes, uma para mostrar a parte negativa, que é uma ideia do que ela quis retratar no texto dela, e uma para mostrar a parte positiva. Aliás, primeiro a positiva, depois a negativa, certo? Então, e para cada parte de seu argumento, ela fundamentou, e fundamentou muito bem. Então, essa ideia aqui do A1, A2, argumento 1, argumento 2, é mais uma dica de como a gente pode organizar a nossa dissertação, o nosso desenvolvimento. Por quê? Porque a parte, não digo principal, mas é a parte em que vai ser mais apreciado de um ponto de vista do nosso posicionamento, né? Porque, ok, na conclusão a gente vai trazer uma proposta de intervenção. Lá na introdução nós vamos trazer já o nosso primeiro posicionamento breve sobre o tema abordado, mas é no desenvolvimento que nós vamos trabalhar bem isso, né? Então o desenvolvimento é uma parte muito importante do texto, é o corpo dele, né? É a coluna cervical do texto. Então é importante que nós tenhamos cuidado com isso. E por último, na redação que foi apresentada anteriormente, no nosso vídeo anterior, né? Que era sobre, vamos ver aqui qual era o tema desta redação, que foi de 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ó, vamos ver aqui, teve uma redação que eu gostei bastante, todas são ótimas, são redações nota 1000, lembrando, né? Daí aqui ele contextualizou o tema, e aqui, ó, no entretanto a gente já pode notar que ele se posiciona, né? Se usada de forma auxiliar na democratização cultural, o cinema, principalmente nas zonas periféricas, o cinema pode ser uma importante ferramenta no avanço educacional do país. Ok, então ele disse que se o cinema for bem pensado e for utilizado de forma a chegar nas classes menos privilegiadas, né? Ela pode servir o cinema pode servir de ferramenta para a nossa educação. Ele quis dizer isso. Então ele vai desenvolver o seu argumento. Ó, aqui é diferente. Não, aqui não é diferente nada. Ele vai desenvolver o seu argumento, então, dividindo o seu trabalho de desenvolvimento em dois argumentos também. O que é muito comum, né? É incomum a gente ver argumentos divididos em um só parágrafo, né? Mas pode acontecer, se bem coeso, coerente, se bem fechadinho, pode acontecer. Então aqui, ó, ele fala assim: deve-se pontuar de início que o Brasil é, infelizmente, um país estratificado e desigual. Desde sua gênese, considerando a perspectiva ibérica, a América foi pensada como uma colônia de exploração, na qual a educação não era só desestimulada, como era proibida. Aqui ele já traz um dado histórico. Ok, ele trouxe a fundamentação para embasar uma argumentação. Vamos continuar. Dentro desse contexto exploratório
que se estruturou a sociedade brasileira, a qual tem como uma das consequências modernas a gentrificação, isso é, o afastamento dos indivíduos com baixo poder aquisitivo dos grandes centros urbanos, o que os deixa ainda mais distantes da infraestrutura social destinada à educação. Acho que foi digitado errado ali. A cultura e ao entretenimento educativo, ok. Ora, percebe-se, portanto, que essas áreas privilegiadas com acesso à cultura, com o cinema, são exclusividade daqueles que têm altas rendas. Em contrapartida, nas periferias, nas zonas rurais e nas áreas menos valorizadas, a democratização do acesso ao cinema é praticamente nula, o que agrava a situação de vulnerabilidade social desses cidadãos. Então aqui, ó, ele trouxe todo um argumento, certo? Partindo do que ali, né? De uma fundamentação que embasasse bem ele, certo? Então ele começou aqui já com uma questão baseada em dado histórico. E depois disso ele desenvolveu para chegar na desvalorização dessas classes que têm dificuldade de acesso facilitado ao cinema, né? Que seria, na visão do autor, uma importante fonte de cultura e de arte para essa população, para essas classes menos privilegiadas, certo? Então aqui ele dividiu seu argumento 1, aqui ele vai começar o argumento 2, né? Contudo, a democratização do acesso ao cinema, ó, e isso é inclusive interessante porque ele utiliza uma conjunção aqui e já mostra que essa conjunção ela é continuada da argumentação anterior, ou seja, o texto está bem interligado, né, entre suas partes. Contudo, a democratização do acesso ao cinema se feita de modo a beneficiar os menos favorecidos, os quais representam a maior parte da população, né? Ó, aqui ele traz mais um dado, baseado em estatística. É uma importante ferramenta na desconstrução das amarras coloniais e, posteriormente, uma reformulação educacional que vise ao acesso democrático à cultura para todo cidadão brasileiro, né? Então, se houver a democratização, né, ele retoma a ideia de que, havendo a democratização do acesso ao cinema, ela vai ser uma importante ferramenta até para a reformulação educacional, certo? Ó, tomemos como exemplo uma situação hipotética na qual um sujeito que reside na periferia tem, todas as noites, a possibilidade de interagir com a comunidade e de adquirir conhecimento por meio de um cinema ao ar livre, o qual traz como conteúdos filmes, documentários e palestras, tá? Ó, aqui ele traz um exemplo baseado no dia a dia, né? O que a gente chama de conhecimento empírico, certo? Então ele vai trazer esse exemplo mais do dia a dia, mais empírico, e vamos ver como é que ele vai continuar ali. Torna-se evidente que esse indivíduo, além de ter acesso à cultura, terá uma forma de entretenimento que o beneficiará tanto individualmente quanto socialmente, visto que o conhecimento será útil em todas as áreas da sua vida. Ó, de um exemplo simples, ele tornou uma argumentação bem concreta e bem alinhada com o raciocínio dele durante o texto, de dizer que com o advento desse acesso, o indivíduo ele vai ter acesso à cultura, né? Vai ser beneficiado individualmente e no social também, porque nós existimos e coexistimos a partir do outro, visto que o conhecimento vai ser útil em todas as áreas de sua vida, certo? Daí depois ele vai concluir. Então aqui, ó, lá da tese dele, ele destrinchou em 2 grandes argumentos que ele melhor pôde desenvolver a sua ideia principal, né, o seu ponto de vista, o seu posicionamento crítico, baseado em argumentação, como a gente viu aqui, e fundamentação. Então, a argumentação é a ideia que eu melhor vou desenvolver, que foi refletida lá da minha tese, e a fundamentação é a base que eu vou utilizar para mostrar que aquilo que eu estou argumentando tem consequência. Certo, pessoal? Então é isso. Então, pessoal, é isso aí por hoje, né? Hoje nós falamos sobre desenvolvimento, no vídeo passado falamos sobre a introdução, e no próximo vídeo vamos falar sobre a conclusão, como se constrói, quais são as características, e também vamos trazer exemplos para análise, né, pessoal?
vídeo foi extenso e se você nos acompanhou até aqui, agradeço bastante. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você tiver interesse em continuar assistindo a nossa série aqui sobre redação do Enem e conhecer outras novidades do nosso canal, se inscreva e até a próxima, pessoal. Um grande abraço.